Olá pessoal, meu nome é Fernando Rodrigues Sutil, eu sou estudante de administração do primeiro período pela PUC Paraná, formato EAD. Vou falar um pouquinho agora sobre sustentabilidade na indústria de mineração, os desafios e soluções para um futuro responsável. A mineração corresponde a um número muito alto de, de emissão de CO2, isso segundo o World Bank, né, uma pesquisa realizada em 2023. Essa indústria, se consegue fazer reciclagem dos seus produtos, principalmente no minério de ferro, elas conseguem reduzir em até 40% a extração de minerais, tá? Esse é um pouco do objetivo aqui, falar um pouquinho sobre a reciclagem, sobre uma indústria circular que consiga reduzir a emissão de CO2 e o nível de extração de produto nas suas indústrias, tá? Aqui tem alguns dos desafios que a gente tem dentro dessas indústrias, tá? Então, alguns dos desafios ambientais que a extração desenfreada de minérios pode causar, então é o desmatamento e a perda da biodiversidade, né? Ah, a indústria de minério, quando ela abre uma mina, ela cobre um espaço muito grande de desmatamento, ela pode trazer um alto nível de contaminação da água, tá? E além, é claro, da emissão de carbono, que eu já falei no primeiro slide aqui, que é um ponto muito alto, tá? Desse processo todo. Seguindo aqui, algumas soluções sustentáveis. Tecnologia verde, uso de energia renovável, veículos elétricos, gestão de resíduos, reciclagem de rejeitos, tá? A BHP usa energia solar em suas operações no Chile, tá? Uma coisa que reduz muito o impacto ambiental dela. Aqui no Brasil mesmo, a Vale investe em parques eólicos no Brasil, reduz a emissão de carbono e o custo com energia a longo do prazo, tá? Os caminhões e máquinas elétricas, por exemplo, substituição de caminhões a diesel por caminhões elétricos ou movidos a hidrogênio. A empresa Anglo American criou o maior caminhão movido a hidrogênio do mundo. O impacto disso é menos poluição e menos ruído, além de reduzir os custos com combustível fóssil e, consequentemente, os gastos, né? O reaproveitamento de rejeitos. Tecnologia. O reprocessamento de rejeitos pode extrair mais minerais ou criar materiais de construção. A Samarco e a Vale usam a lama de rejeitos para fabricar tijolos e blocos. O impacto disso é menos resíduos e menor necessidade de novas áreas de descarte, né? Seguindo para o próximo slide aqui, a gente tem alguns casos de sucesso, por exemplo, da Vale, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, e da Anglo American, que é a meta de carbono neutro até 2040, tá? Então, o que é o projeto da Vale? A Vale ela desenvolve projetos para recuperar áreas impactadas pela mineração, principalmente após o fim da exploração, tá? A iniciativa, quais são as iniciativas que ela tem ali para reduzir esse impacto todo? Então, ela faz processo de reflorestamento com espécies nativas e criação de corredores ecológicos que conectam as reservas naturais. Isso faz ali que tem uma grande reabilitação, né, da fauna, da flora, né, da biologia em geral ali dentro das áreas que antigamente eram degradadas, né? Um exemplo real disso são as florestas de Brumadinho, Minas Gerais, né, que após o rompimento da barragem em 2019, a empresa iniciou planos robustos de reparação ambiental, inclusive com o apoio de instituições de pesquisas. A meta da empresa é recuperar mais de 5 mil hectares de áreas degradadas até 2030. O impacto disso, positivo, é a recuperação da biodiversidade local, a reintegração social com a comunidade por meio de projetos agrícolas sustentáveis. Tá? No segundo caso aqui, da Anglo American, a meta de carbono neutro até 2040. Eles têm então a Anglo American se comprometeu a zerar suas emissões líquidas de carbono até 2040 em todas as suas operações globais. Ações em andamento
As ações e andamentos delas são a substituição de caminhão a diesel por veículos movidos a hidrogênio, investimento em energia solar e eólica em minas no Chile, Brasil e África do Sul, sistema de gestão hídrica inteligente para reduzir o consumo de água. Em destaque, em 2022, a Anglo lançou o maior caminhão do mundo movido a hidrogênio, usado em minas da platina na África. Meta clara: redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, neutralidade de carbono até 2040, aliada com compromissos de Acordo de Paris. De conclusão, a gente tira que esses dois exemplos mostram que é possível extrair recursos minerais e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente e das comunidades envolvidas. As ações das gigantes da mineração servem para referência no setor, inclusive para pequenas e médias empresas, tá? Uma coisa muito interessante é o ciclo de a economia circular de mineração, né? Então, assim, o ciclo seria extração, produção, reciclagem e reutilização. O aço reciclado, por exemplo, ele economiza 75% de energia com base na mineração tradicional, tá? Então são números impressionantes, assim. Mais de 70% do aço produzido pela Gerdau vem da sucata reciclada. A Gerdau é um case de sucesso nessa área, é uma das empresas com maior capacidade de reciclagem que a gente tem. Então a Gerdau, ela tem mais de 70% do aço produzido pela Gerdau vem da sucata reciclada, tá? São processadas aproximadamente 11 milhões de toneladas de sucata metálica por ano. A empresa conta com uma rede de coleta de sucata com dezenas de unidades espalhadas pelo Brasil e outros países. Os benefícios ambientais disso são a redução do consumo de energia. A produção de aço com a sucata consome até 75% menos energia do que a produção com minério de ferro, menor emissão de gases poluentes, especialmente CO2, preservação de recursos naturais, menos necessidade de extrair minério da natureza, redução de resíduos urbanos e industriais, e tem uma cadeia de valor sustentável. A Gerdau também promove a inclusão social com a integração de catadores e cooperativas que reciclam como fornecedores de sucata, gerando renda e emprego em diversas comunidades. Então, a Gerdau é um case de sucesso. Tem um vídeo muito interessante que foi postado em uma das aulas de sustentabilidade aqui, sobre a Gerdau, que é extremamente interessante a forma que eles fazem o processo de coleta e de reciclagem deles e o quanto isso é realmente impactante na sustentabilidade do negócio, tá? Outra coisa interessante são as normas, né? As normas que dão uma regência aí no processo de extração também. Então a gente tem aí a ISO 14001, fala sobre gestão ambiental também, tá? Então a ISO 14001 é uma norma internacional da Organização Internacional de Normalização, que estabelece requisitos para o sistema de gestão ambiental, tá? O objetivo disso é ajudar as empresas a identificar, controlar e reduzir impactos ambientais nas suas atividades, produtos e serviços. Os principais pontos da ISO 14001 é a avaliação de impactos ambientais, por exemplo, o uso da água, da energia, a- o trato dos resíduos, tá? Os planejamentos de metas ambientais claras, conformidade com leis ambientais, monitoramento contínuo e auditorias e melhoria contínua, tá? Na mineração, as empresas certificadas com a ISO 14001 demonstram que têm controle ambiental sistematizado. Ajuda a prevenir acidentes ambientais, como o vazamento de rejeitos ou contaminação do solo e água. As vantagens disso é a redução do custo com energia de resíduos, aumento da confiança da sociedade, investidores e órgãos reguladores, melhoria da reputação e acesso a mercados mais exigentes. Ali na sequência a gente tem a IRMA, né, que é um padrão de mineração responsável também. A IRMA é uma iniciativa global independente que define padrões rigorosos para garantir que a mineração seja feita de forma ética, ambientalmente responsável e socialmente justa. O objetivo da IRMA é avaliar e certificar minas responsáveis com base em critérios amplos, que vão além do meio ambiente, incluindo direitos trabalhistas e das comunidades, segurança operacional e governança e transparência. A IRMA avalia basicamente a gestão ambiental, água, ar, solo, saúde e segurança dos trabalhadores, direitos das comunidades indígenas, reabilitação de áreas mineradas, combate à corrupção e respeito às leis. A certificação da IRMA pode ser plena, 100%, ou por níveis de conformidade.
Empresas como BMW, Microsoft, Tiffany e Company apoiam o uso do padrão IRMA para garantir que minerais usados por elas vêm de minas sustentáveis. Para concluir, acho que a gente precisa aí, no mercado de forma geral de mineração, precisa ser sustentável e precisa buscar uma forma de ser renovável e viável de forma urgente, assim, né? Isso tem que estar aliado a muita tecnologia, regulamentação, compromisso social, tá? O que vai garantir um futuro verde para a gente, que a gente consiga cuidar da nossa responsabilidade social e ambiental com as próximas gerações aí. E fica uma pergunta para o final: como que as nossas empresas, sejam pequenas, médias ou grande porte, pode contribuir com isso? Aonde a gente pode se enquadrar nesses quesitos e poder reciclar ou reutilizar ou minimizar o nosso gasto de produto, o nosso consumo, para que a gente consiga finalizar os nossos projetos e contribuir para uma sociedade que seja eficiente ambientalmente falando. As referências, a gente tem os dados do World Bank 2023, os relatórios de sustentabilidade da Vale, da Anglo American e a ONU, que é o Desenvolvimento Sustentável Industrial. Certo? É isso.